Quando você ouve falar em biotecnologia, o que é que vem de imediato à tua mente? Você pensa em transgênicos, em clones, em modificações da natureza, em câncer, em alteração dos organismos vivos, alguma coisa para o mal, para o desconhecido, para criar algum monstro? E se eu te disser que a biotecnologia ela não é esse bicho-papão que você costuma acreditar ser ou que te fizeram acreditar que seja? Se eu te disser que é através da biotecnologia que a gente vai minimizar esses problemas que foram criados pela nossa civilização, a gente pode, por exemplo, desacelerar esse processo de aquecimento global, a gente pode produzir mais alimentos para atender as demandas da população, a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente pode criar fontes de energia que são mais limpas, a gente pode produzir novos medicamentos, até coisas que pareciam muito absurdas, mas, por exemplo, trazer espécies que estão extintas é possível, né, em tese. Se eu disser para você que a biotecnologia ela pode contribuir e já vem contribuindo para a melhoria da tua qualidade de vida, ela influencia na tua vida desde quando você acorda até quando você vai dormir. Se eu te disser tudo isso, você ainda vai continuar acreditando que a biotecnologia é uma coisa do mal? Bom, fica aqui com a gente que eu vou explicar para você alguns aspectos importantes sobre o que é biotecnologia e a gente vai tentar desmistificar isso que as pessoas costumam pensar de negativo em relação à biotecnologia. Eu sou o professor Adelvio Gomes e você está no Biologia Dinâmica. Bom, galera, antes da gente continuar, eu queria te fazer um convite. Vem aqui, se está gostando do nosso vídeo, curte aqui, dá o teu joinha, dá o teu ok e se inscreve também no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho, outros vídeos que nós temos aí, aulas e vídeos sobre temas atuais da biologia. Biotecnologia, o que é que vem a ser biotecnologia? Muito antes mesmo desse termo existir, a humanidade já se utilizava de biotecnologia, de processos biotecnológicos, mesmo sem saber que estava fazendo biotecnologia. 4.000 anos, o homem já se utilizava de processos fermentativos, a produção do pão, a produção de bebidas, a produção do vinho, a partir da fermentação que é feita por micro-organismos. Então já se utilizava mesmo sem saber o que era. E aí o que é que vem a ser biotecnologia? Existem muitos conceitos em relação à biotecnologia, muitos pesquisadores já tentaram definir, já colocaram suas linhas de definição, conceituais, né, para tentar conceituar o que é biotecnologia. Mas se a gente pegar todos esses conceitos, todas essas definições e extrair o que elas querem dizer, a essência de todas essas definições, a gente tem aí alguns pontos comuns. Biotecnologia, todas essas definições de biotecnologia, elas nos remetem ou nos reportam à utilização de micro-organismos ou de entes biológicos ou de processos bioquímicos de uma maneira geral para se produzir ou um bem ou se produzir um serviço. Então, na tua vida diária, você utiliza a biotecnologia desde quando você acorda até quando você vai dormir. Muito mais de que você possa imaginar. Você acorda, você vai tomar café, você vai escovar os dentes antes disso e você pode ter lá no teu creme dental, ter xilitol, pode ter ácido cítrico, são produzidos por vias biotecnológicas. Você vai tomar café, aí você tem o pão, que tem fermento, olha aí a biotecnologia de novo, o iogurte, que também é obtido por fermentação, está lá a biotecnologia de novo. Aí você vai sair de casa, vai pegar o carro, teu carro é flex, quando você coloca álcool, esse etanol lá, esse álcool, foi produzido por via biotecnológica. Sem falar aí das frutas, dos legumes, dos vegetais de uma maneira geral, que podem ter sido produzidos, e cereais também, que podem ter sido produzidos a partir de transgênicos, está aí a biotecnologia, ou podem ter sido cuidados por bioinseticidas produzidos biotecnologicamente, está aí a biotecnologia de novo. Você vai tomar um sorvete, lá aquele agente espessante do sorvete é obtido também por vias biotecnológicas. Então a biotecnologia está presente aí mais do que você imagina na tua vida.
E a biotecnologia foi tomando corpo, foi se desenvolvendo, né, a partir da invenção desse instrumento magnífico que é o microscópio, né? Sem o microscópio você não poderia ver entes cada vez menores, né? E aí até chegar a observar as bactérias e componentes que existem dentro das células de um modo geral, não era possível se não existisse o microscópio. Então, uma série de desenvolvimentos foram contribuindo para que a biotecnologia surgisse como ramo do conhecimento. Falei aqui de alguns segmentos muito relacionados aqui à energia, né? Relacionados à bioenergia, a produção do etanol combustível, falei dos alimentos, mas existe aí na medicina, existe na indústria farmacêutica, né? Os antibióticos, vários setores produtivos, eles têm uma atuação direta da biotecnologia. A biotecnologia vai atuar no setor agropecuário, no setor farmacêutico, no setor médico, no setor veterinário. Então, a biotecnologia se distribui por todas essas áreas. É impossível a gente pensar na nossa vida, na nossa civilização no século XXI, sem pensar em biotecnologia. Isso é fato. E aí, quando a gente vem pensar agora na biotecnologia enquanto resultado do conhecimento científico, quando a gente sai daquela parte empírica, né, quando se fazia biotecnologia sem saber que era biotecnologia, e a gente vem para o campo mais científico e para trazê-la como ramo do conhecimento, a gente pensa, como eu falei agora há pouco, a gente pensa no Leeuwenhoek, né, que foi quem primeiro criou aí um rudimento de microscópio, em torno de 1640, salvo engano, e a gente pensa em contribuições fundamentais. Nesse intervalo tivemos várias contribuições, mas aquelas que são paradigmáticas, né, aqueles que estabeleceram aí, né, novos paradigmas. Tem o Pasteur, em 1853, que descreveu pela primeira vez a fermentação lática, né, e a gente vai pegando outros paradigmas aí, chega lá em 1953, século XX, e a gente vê o Watson e Crick que decifram, né, descrevem pela primeira vez a molécula do DNA com auxílio de alguns trabalhos, com base em alguns trabalhos de Rosalind Franklin, mas eles em 1953 chegam a fazer essa decifração da molécula do DNA, o que dá um salto significativo nos conhecimentos em biotecnologia. E aí mais adiante, em 1978, nos Estados Unidos, cientistas isolam enzimas de restrição, o que contribui grandemente para a técnica do DNA recombinante, e daí a coisa não para mais de evoluir, não para mais de crescer. A biotecnologia não para mais de ganhar espaço, porque a partir daí se consegue fazer muitos trabalhos, tanto na área de ecologia, como na área da medicina, como na área de modificação genética de organismos, e aí ganha todo esse espaço, né, da biotecnologia em todos os seus aspectos, desde a construção de micro-organismos ótimos, né, que carregam características para produzir uma determinada enzima, até a construção aí de vegetais com características produtivas melhores para atender às demandas, né, da população, enfim. Há toda uma sequência de eventos que é derivada dessa técnica do DNA recombinante. Na medicina e no setor farmacêutico foi onde a biotecnologia teve um avanço assim, mais notável e mais perceptível, né? Porque lida diretamente com a saúde e com a vida das pessoas, então é onde o ser humano tende a questões óbvias a perceber melhor, né? onde os avanços são significativos. E é justamente aí onde a gente tem a produção de insulina, a produção de vacinas, a produção de antibióticos, onde teve aí na década de 50, né, do século passado, do século XX, a sua fase áurea, a fase da produção de antibióticos. Então a biotecnologia, particularmente aí pensando nos antibióticos, tem um capítulo muito interessante, né, porque o Fleming descobre a penicilina, mas é só a partir dos bioprocessos, né, que é um segmento da biotecnologia, a tecnologia de bioprocessos, que essa produção ela ganha corpo e aí consegue se atender às populações, consegue se produzir em grande quantidade de antibióticos a ponto de poder
atender de fato a população, né? Então uma coisa é a descoberta, outra coisa é a tecnologia para a produção, né? Então esse é um segmento também da biotecnologia, a tecnologia de bioprocessos. A terapia com célula, as pesquisas com célula-tronco, né? Célula-tronco embrionária, que aí nós vemos aí causa muita polêmica, mas sobretudo traz grandes perspectivas, é muito promissor, né? Para cuidar da saúde, cuidar da vida da população. E por fim temos aí a terapia gênica, né? Que pode ser eficaz no tratamento de câncer, no tratamento de doenças neurológicas, no tratamento de doenças cardiovasculares. Então essa é uma vertente também da biotecnologia, né? E talvez aquela que cause mais impacto diretamente na vida das pessoas, porque está relacionada com a saúde, né? Que é a biotecnologia na medicina. Vamos falar sobre a biotecnologia agora no meio ambiente e na agricultura. Falando sobre a biotecnologia no meio ambiente e na agricultura, a gente falou sobre a medicina, sobre a indústria farmacêutica, mas no meio ambiente e na agricultura, a primeira coisa que vem à nossa mente são os transgênicos, né? E os transgênicos, eu tenho uma definição aqui de Costa, 2009, eu vou deixar aqui a referência para vocês. Vou deixar todas as referências desse vídeo aqui de trabalhos científicos, de teses aqui na descrição desse vídeo, mas o Costa, ele fala que a transgênese ou transgenia é uma técnica de manipulação e melhoramento genético que insere genes estranhos ditos exógenos em um organismo buscando o aproveitamento eficaz desta manobra da engenharia genética. Bom, esse termo melhoramento genético, a gente da biologia não gosta muito de usar esse termo, né, melhoramento. A gente prefere dizer que houve uma modificação, uma seleção programada, né, genética programada. A gente prefere dizer isso aí. Melhoramento é uma coisa muito valorativa. Mas enfim, o transgênico ele promove essa modificação programada. A transgenia promove essa modificação programada. Isso tem causado bastante polêmica na sociedade, tem trazido muita polêmica. Uma delas é porque não se tem uma certeza do que vai acontecer com o organismo ou com o meio ambiente, com aquele transgênico que vai ser colocado, que vai ser introduzido. O que a gente percebe, né, olhando friamente para os fatos, pensando na perspectiva biológica, se você coloca um gene de algum, por exemplo, sei lá, de um crustáceo numa planta e de repente esse gene vai expressar alguma característica do crustáceo que cause alergia, se a pessoa consumir o transgênico e tiver alergia, ela tem alergia ao crustáceo, não exatamente ao transgênico, né? Não exatamente pelo fato dele ter sido transgênico, mas pelo fato de aquele gene expressar algo que a pessoa já teria alergia. Então isso é uma questão tanto quanto polêmica, mas em tese, né, não é algo tão algo absurdo como as pessoas têm sido alardeado, né? Não é essa coisa de que... Porque a gente já consome frutas, já consome vegetais que já foram bastante modificados, né? Por exemplo, a banana, do jeito que ela está hoje, vem para a nossa mesa hoje, ela é muito diferente da banana nativa, né? E passou por vários processos de modificação. Então, nós utilizamos muito mais do que nós imaginamos. Apenas com o caso da transgenia, você vai dar saltos muito maiores, você vai pegar genes específicos, vai colocar naquele produto, naquela espécie e produzir um efeito pontual, né? Uma grande questão, e talvez seja a mais intrigante, é a questão ecológica, né? Como que esses organismos que foram modificados, eles agora vão interferir em toda uma relação entre os organismos em um ecossistema ou em um determinado ambiente, né? Será que a presença de uma planta que seja muito resistente ou que seja resistente a determinados insetos, ela vai fazer com que outros insetos que são importantes para aquele ambiente deixem de existir? Deixando de existir aqueles insetos, vão deixar de existir determinados pássaros? Então isso é uma questão que traz vários desdobramentos. Mas também a gente sabe que o ambiente tem capacidade de adaptação, né? De reestruturar esse equilíbrio. Então esse é um ponto, né? Esse é um ponto. E uma outra coisa que a gente fala sobre a agricultura, sobre a biotecnologia na agricultura, e que muita gente não para pensar, é que, por exemplo, a produção de biocidas,
de substâncias que são produzidas por micro-organismos. A sua produção é otimizada em laboratório por via biotecnológica, por bioprocessos, e essas substâncias serem colocadas em plantas como um defensivo, né, biologicamente produzido, uma biomolécula importante, e que isso poderá, veja só, isso poderá minimizar, se não eliminar, o uso de agroquímicos, né, ou de agrotóxicos. Isso pode minimizar o uso ou até eliminar o uso de agrotóxicos. Então as pessoas não param para pensar. Muitas vezes, como temos visto, né, recentemente, tem se envidado aí um esforço para uma coisa meio absurda que a gente está vivendo, para dizer que os agrotóxicos não são tão maus assim, né? Como muitos que já foram banidos, nós estamos voltando a utilizar. Mas isso já é uma outra questão também que a gente vai discutir em outro vídeo. Mas olha só, e no entanto a gente negligencia ou a gente fica aterrorizado, né? A gente acha um absurdo, abomina a ideia de se utilizar a biotecnologia nesse âmbito, né, da produção de biocidas, né, produzidos aí por micro-organismos, o processo biotecnológico. Então você começa a construir a ideia agora, ou melhor, começa a desconstruir essa ideia de que a biotecnologia é algo que veio para destruir ou algo que veio para trazer doenças, para modificar. Se a gente pegar o histórico e pensar na saúde humana, e aí eu só dou um exemplo que já bastaria, né? Já bastaria, que é o exemplo das vacinas, mas a gente tem os antibióticos também, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais motivo para acreditar que se existe alguma saída para a humanidade, para corrigir ou para melhorar as condições do planeta e da espécie humana, essa condição, essa solução, essa saída, ela vai vir por intermédio da biotecnologia. Pode apostar nisso. E uma outra vertente, né, falando nisso, a outra vertente da biotecnologia que é fundamental é a biotecnologia na produção de biocombustíveis, a biotecnologia na mitigação, né, dos efeitos causados aí pelos combustíveis fósseis, né, a produção de energia chamada de energia limpa. Então a biotecnologia estará aí na produção de biodiesel, na produção de etanol a partir de material lignocelulósico residual, quer seja da indústria de papel e celulose, né, quer seja da indústria sucroalcooleira, produção de etanol a partir de resíduos urbanos, como papelão, papel, que são descartados, produção de diesel a partir de microalgas, a partir de resíduos também, resíduos urbanos. Então, para fechar esse vídeo, eu quero deixar essa mensagem para vocês que é importante a gente enxergar, passar a enxergar a biotecnologia com bons olhos, né, nesse século. Claro que pesquisas precisam ser feitas, precisam ser aplicadas, mas acreditem, a ciência bem feita, a ciência séria, ela procura não deixar furos, ela procura trabalhar sempre em linha reta para que haja uma segurança maior, cada vez maior, para os seres humanos e para o ambiente, né? Então, problemas que acontecem não são decorrentes da biotecnologia em si, mas são decorrentes de dilemas éticos que estão ligados à relação de poder, né? E como que o homem vai aplicar a biotecnologia, né? Mas a biotecnologia em si, ela não deve e não tem que ser demonizada, porque ela está presente na sua vida muito mais do que você possa imaginar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.